Eita, coisa boa! Estamos aqui com o Momento Inclusão dessa semana, num formato bem diferentão, assim, né? Meio podcast, né? Podcast. E meu nome é Márcia Bueno, o Momento Inclusão está no ar. Quero agradecer aqui você que já está conosco aqui, nos assistindo, nos prestigiando através do canal Barueri Live, da TV Barueri, e também pela Queens Unite TV em Miami, lá na Flórida. Um abraço para vocês aí que estão nos assistindo e curtindo o Momento Inclusão. Vou fazer minha descrição de imagem. Eu sou uma pessoa branca, cabelo loiro, estou usando um óculos vermelho, uma blusa preta com detalhes de flores e verde, um blazer verde, uma saia verde e um sapato verde. Estou toda de esperança hoje. Sejam muito bem-vindos ao Momento Inclusão. Meu convidado, que já começou aqui mandando bem o recado, inclusive eu pedi para ele, falei, nossa, quanto instrumento! E ele vai contar qual foi o primeiro instrumento dele. Quando ele disse para mim que foi a gaita, eu já falei, não, vai começar o programa com a gaita, que é um som que eu acho assim lindo, divino, quase ninguém fala, mas a gaita é um som que toca a alma, pelo menos a minha. Eu amo gaita. Estamos hoje aqui com esse músico maravilhoso, Fabiano Leal, vai contar toda a história dele, porque o nosso tema hoje é a musicoterapia e seus benefícios. Então hoje nós vamos saber qual a diferença de você aprender música, da musicoterapia, como é que faz essa abordagem junto às pessoas. Eu digo pessoas porque todo mundo pode fazer musicoterapia, né, Fabiano? Fabiano vai explicar direitinho e quais são as indicações, né? Hoje nós temos muitos médicos, né, neuropediatras, psiquiatras, indicando a musicoterapia, porque pela ciência ela está lá naquela lista dos 35 intervenções que pela ciência dá resultados positivos e é importante. Então hoje nós vamos conversar, que eu queria que abrisse a câmera agora para todo mundo ver como é que está o estúdio hoje, bem diferentão. Nós vamos conversar com o nosso amigo Fabiano Leal. Fabiano, seja muito bem-vindo ao Momento Inclusão, viu? Você já chegou aqui dando música aqui para todo mundo, mudou todo o ambiente aqui da TV Barueri. A gente já experimentou todos os sons aqui, ele vai explicar cada som desse, né? Cada instrumento desse. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Fabiano, como começou a sua carreira na música. Como é que despertou o primeiro instrumento que você me falou aqui nos bastidores, que foi a flauta? Conta pra gente aí, como é que foi isso? Então, olá, para quem está em casa, olá também. Muito obrigado pelo convite, poder estar aqui falando sobre a musicoterapia, sobre a música, né? O meu primeiro instrumento é a gaita, né? Eu tinha 8 anos quando eu vi a gaita pela primeira vez. E aos 15 eu pude começar a estudar esse instrumento tão bonito. E tem um detalhe que eu não falei nos bastidores. Pode falar agora. Ontem foi o dia do gaitista, ontem foi o dia da gaita. Que bacana. Né? Graças a um outro gaitista, o Ailton Rios, que conseguiu, junto a alguns deputados lá em São Paulo, e ontem, o dia 23 de agosto, né, se transformou no dia da gaita. Foi instituído, então, no estado de São Paulo inteiro. Exatamente. Legal. E pensando na musicoterapia, através do uso da gaita, por exemplo, a gaita me ajudou a melhorar a minha bronquite. Por causa do sopro. Por causa que a gaita você vai soprar e vai aspirar. E aí você aprende a ter o controle do ar. Entendo. Que vem e que vai. Então imagina, a pessoa que antigamente se pedia muito para se fazer a natação, né? Exato. Eu não fazia natação. A gaita me ajudou a aprender a ter o controle da minha respiração, do diafragma, e eu só fui perceber isso muito tempo depois. Mesmo porque, né, Fabiano, a gente não quer revelar a idade de ninguém aí, eu também não tenho nenhum problema em revelar a minha, mas você falou um ponto importante, que a gente que lida com pessoas com algum tipo de deficiência, com pessoas com problemas de saúde, que nem você falou agora, né, que é um problema recorrente, né, exatamente. A bronquite, principalmente em crianças. Antigamente a gente não tinha acesso, né, não tinha escolas de natação, como a gente encontra hoje, né, não tinha, né? Não tinha acesso de piscina nas escolas, né? Como em alguns municípios a gente já encontra isso, que é super benéfico, né? Criança já pratica o esporte e também ajuda nessa questão. Agora, Fabiano, eu vou fazer uma pergunta curiosa mesmo, de mãe.
essa questão da gaita entrou na sua vida porque alguém te apresentou ou porque o médico falou assim, não, toca a gaita porque vai melhorar essa questão do fôlego, da respiração? Eu conheci a gaita através de um amigo que ele me mostrou, fiquei apaixonado pela gaita, mas só mais para frente, mais velho, que eu fui entender o poder da gaita. O benefício. O benefício que ela traz. E aí eu vou trazer essa ideia para uma outra situação que acontece, por exemplo, no meu trabalho dentro da musicoterapia. Eu trabalho com outros colegas, com fonos, por exemplo, e elas sempre pedem para a criança tocar flauta ou soprar uma bexiga, dependendo do caso. Sim, sim. E aí eu tenho uma gaita dentro do set. Às vezes a criança não se adapta ao som da flauta, Exato. porque a flauta às Mais vezes tem um som mais agudo, aquele né? agudinho, né? E a gaita você... Você pode imitar o som de um trem, por exemplo. Nossa, é muito né? legal, porque a sonorização não é parece que tem vários sons dentro do mesmo Exatamente. espaço. E no início você falou para mim sobre o sentimento desse instrumento. Sim. Eu considero ele como um instrumento do vovô e da vovó. Porque ele sempre tem uma história que um dia eles escutaram alguém tocar uma gaita. Exato. No Nordeste brasileiro, tocaram o realejo, né? Exato. Ou no sul do país, tocar harmônica de boca. Exato. Né? E aí, você imagina que ao tocar um instrumento como esse, tocar uma asa branca, por exemplo... Aonde a sua mente vai e o seu coração vai longe. Exatamente. Então você trabalha com aquela memória que está guardada. Afetiva, Exatamente. né? Essa memória afetiva. Esse instrumento é riquíssimo. E sabe o que eu acho divina a gaita? Eu sempre gostei. Eu falei pro Fabiano que é difícil você ver escolas de música que ensinem a tocar gaita, porque a gaita é um instrumento. Ele é tão democrático, você pode colocar no bolso, numa mala, você pode levá-lo para qualquer lugar. Você leva, ela tá lá contigo. E as crianças, quando você utiliza a gaita no set, lá na Clínica Elo, elas se interessam pelo instrumento, porque a gente compra. Eu tenho um filho dentro do transtorno do espectro do autismo. Quem nos acompanha aqui no Momento Inclusão sabe disso, que a gente sempre fala sobre isso. É um instrumento que eu já comprei para o meu filho, para o Enzo. Ele achou curioso. A princípio eu achei que ele ia gostar. Depois ele deixou de lado, não quis mais. Porque a gente encontra com facilidade. Lógico que essa gaita eu tô vendo a marca, né? A Hering, né? Uma das melhores, né? Um modelo diferente. Conhecidas no mundo inteiro, mas é um instrumento de acesso fácil para quem está iniciando, né? Conta pra gente. O legal de você tocar nesse assunto, uma coisa que a gente trabalha muito dentro da musicoterapia, porque a musicoterapia, primeiro, ela existe para cuidar das pessoas. Ela usa toda a experiência sonora através dos instrumentos, através do canto, através das contações de história e até mesmo do silêncio, para cuidar das pessoas. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas se afastam da música ou de algum instrumento porque naquele momento ela não queria ter o contato, mas alguém falou, não, você vai ter esse contato. Mas a pessoa não quer. E ela cria uma aversão. Exato, quando é forçado, quando é obrigado, né? Exatamente. A gente tem que respeitar esse momento, né? Então lá no set, esses instrumentos que estão aqui na mesa, eles ficam à disposição de todas as crianças, adolescentes e jovens que a gente atende. Então, tem dia que a criança olha a gaita e não quer papo com a gaita. Exato. Mas ela olha pro sapinho e fala, eu quero usar esse sapinho. Esse o sapinho é demais. Porque o sapinho quer conversar comigo. Isso. E olha que legal, que quando a criança está dialogando aqui com o seu sapo, ela está segurando com as duas mãos, ela está tendo o contato visual. Ela está prestando atenção através da audição e ela está tendo o controle do som aqui. Ela pode fazer mais rápido. Ela pode querer descobrir outra forma. Sim. E ele existe para isso. O setting de musicoterapia existe justamente para que a pessoa que está lá dentro ela experimente toda a sonoridade que é oferecida e principalmente, isso hoje eu falei para um colega lá na clínica, experimentar a sua própria canção interna. Exato. O seu ritmo, né? O seu ritmo, a sua canção. Porque é essa canção interna que te ajuda a organizar. É esse som interno que te ajuda a organizar.
E às vezes, Fabiano, você me lembrou de uma coisa agora. Por exemplo, a gente está aqui num ambiente que ele é silencioso, né? A gente pode ouvir cada batidinha do instrumento e é diferente, né? Porque é por isso que eu queria que você voltasse nessa teoria da musicoterapia, o que é essa definição. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, ele adora música, coloca lá uma música, mas é um conjunto de rock. Gente, são vários instrumentos, é um som, né, que não tem esse contato do silêncio, ele entender cada barulhinho desse, cada sonzinho que faz seu movimento assim, se eu faço mais rápido. Musicoterapia é diferente de aula de música. Isso. Eu queria que você nos colocasse tecnicamente quais são as diferenças. Dentro do universo da música, então você tem a aula de música, a musicalização infantil, que é muito utilizada nas escolas hoje. Primeira principalmente infância, na né? primeira infância, e a musicoterapia. A aula de música é o quê? Fabiano, eu quero aprender a tocar gaita. Então você vai receber uma aula onde você vai aprender a história desse instrumento, embocadura, sopro, como segurar o manejo do instrumento, estudo da partitura, da tablatura, enfim, tudo que é um estudo. É como você estudar, eu quero ser matemático, então você vai estudar tudo relacionado à matemática. Então a aula de música é isso. A musicalização infantil, que é apresentada nas escolas, é um universo que a gente chama de música em ação. Ou seja, você apresenta o mundo da música, dos diversos instrumentos musicais do mundo, para aquela criança conhecer. Primeiro contato. Exatamente, uma coisa descompromissada. Então você pega canções extremamente lúdicas, né? Você cria canções para essas crianças. Você tem canções relacionadas a temas específicos, como o Dia dos Pais, por exemplo, né? Que foi agora recente, né? Sim, e aí você está na musicoterapia no sentido do quê? Então a musicoterapia, ela pode ser música e ação. A musicoterapia, aula de música, ela pega alguns elementos, mas ela não é nenhuma coisa nem outra. Ela utiliza os elementos sonoros, ela utiliza tudo do universo musical para usar como o benefício terapêutico numa experiência entre o assistido e um musicoterapeuta. Por que o musicoterapeuta pode fazer isso? Ele é o único que pode. Isso que eu ia te perguntar. Porque ele tem que ser graduado, ou seja, ter feito uma faculdade, que é o meu caso. Eu me formei em 2014 pela FMU, né? Ou por um músico que tenha feito pós-graduação em musicoterapia. Certo. Porque todos os nossos estudos, a gente aprende, nós estudamos como utilizar de maneira adequada e correta a música, o som dos instrumentos, o silêncio, sempre, sempre, sempre a favor da pessoa que está com você. Essa pessoa pode ser um bebê, pode ser uma pessoa de 80 anos, pode ser um síndrome de Down, pode ser uma criança com paralisia cerebral, ou os TEAs que a gente trabalha no mundo do autismo. O surdo, porque a pessoa fala, mas ele não escuta, mas ele sente. Como é que... Vibração. Vibração. Então, por exemplo, eu fiz uma atividade com um grupo de surdos ali no Paraíso, em São Paulo, onde trabalho só com tambores, né? Alguns com o violão bem grudado ao corpo. Para sentir a vibração das cordas, né? E teve um que esse eu nunca mais esqueci, porque ele me deu uma lição que eu nunca tinha prestado atenção. Ele tinha um intérprete conosco e ele falou que ele gostava da gaita, já que a gente falou da gaita. E eu perguntei por quê? Porque ele sente a nota da gaita nos lábios. Por causa do tato, né? Chega a ser algo quase poético, né? Exato. Você sentir a música, quando você vai se alimentar, você sente o sabor do alimento, exato. Né? Então, na hora que ele falou, e eu toco gaita desde os 15 anos. Você percebeu o som, mas não percebeu o contato. Eu nunca parei para pensar e perceber, ter essa sensibilidade de saborear essa nota que vibra. Então, no universo, né, as pessoas têm, mas será que o surdo? Sim. Tem mochilas apropriadas para pessoas surdas, né? Em baladas. Tem baladas que eles colocam como é que se diz? Um tablado com alto-falantes por baixo. Para vibrar. Para vibrar. Vou te dar um exemplo. E para quem está em casa também.
A gente assiste na televisão, às vezes, essas chamadas baladas raves, né? Sim. Os caras têm umas caixas de som som enorme. enorme. Sim. Bum. Você tá passando, você sente. Você Parece que o som, ele atravessa você, é verdade. Os órgãos, né? Você sente bater lá dentro. Vai ter pessoas que vão passar mal. Sim. Né? E outras pessoas que vão entrar nessa vibração e vai curtir. E aí, já que eu entrei nesse assunto, dependendo dos movimentos sonoros, a música ela potencializa, de repente, a pessoa entrar em algum tipo de transe, vamos assim dizer. Então, por isso que é o musicoterapeuta que só pode exercer e manipular os sons. Todos os elementos sonoros dentro de um set musicoterapêutico. E detalhe, o set musicoterapêutico não precisa ser apenas uma sala convencional de terapia. Um parque. Sim. Eu faço trabalho em parques. Porque tem os sons da natureza você também, usa né? esses sons a seu favor. É criança correndo, gritando. E ali, dependendo do grupo no qual você está exercendo ali a atividade, você ajuda a pessoa a ter uma nova percepção sonora em relação àquele tipo de som para que ela não se desorganize. Exato. Mesmo porque, né, Fabiana, assim, a gente fazendo um comparativo, assim, por exemplo, quando a gente quer se acalmar, isso para todo mundo, né? A gente, e até tem lugares spas, hotéis, que tem espaços, né? Até em escolas já tem esses espaços zens, né? Sim. Que é onde você tem um local em silêncio, com uma música ao fundo lenta, que tem as indicações, porque cada nota, como você falou, atravessa o corpo e também atravessa a parte do neurodesenvolvimento, né, do nosso cérebro, sons que tocam, né, a alma, né, e dão essa sensação de relaxamento. Aqui você trouxe aqui, eu nunca tinha visto, gente, esse instrumento eu achei interessante, primeiro porque ele é colorido, ele já chama a atenção das crianças, né, por ser assim. Mas olha só, é o som do mar, das ondas. Não sei como é que tá chegando para vocês aí, mas é encantador. E o mais legal dele, que quando ele tá com as quer crianças... manipular? Você que já sabe, mas... Pode manipular. Você vai manipulando ele bem devagar, como se ela estivesse girando. E olha, eu vou virar para vocês verem que além de fazer o barulho da onda, a criança também pode olhar tem umas bolinhas aqui, ó. Quando eu acho que vai... Ó, agora, quando eu vou girar, ó... Ela não vai pegar, né? Peraí. Olha eu aqui já. Ó. Não vai pegar. As bolinhas, elas correm de um lado pro outro. Meu, é muito interessante. E ele é muito legal, porque imagina, dentro do universo da sonoridade, né? Quando você vai fazendo ele assim. E você vai me ajudar agora, quer ver? Eu não sou daqui. Marinheiro sou. Eu não tenho amor. Marinheiro sou. Eu sou da Bahia. De São Salvador. O marinheiro. Marinheiro sou. Quem te ensinou a navegar? Marinheiro sou. Ou foi o tombo do navio? Marinheiro sou. Ou foi o balanço do mar? Dentro da musicoterapia, muito bonito, né? Lindo. Existe algo chamado identidade sonora. E dentro da identidade sonora, quando as pessoas chegam para utilizar da musicoterapia, que ela existe, eu volto a falar sempre, a musicoterapia existe para cuidar das pessoas. Exato. O principal objetivo da musicoterapia é cuidar. Ela não nasceu para alguma outra coisa, ela não nasceu para entreter. Então, musicoterapia não é entretenimento. Nasceu para vender disco. Não nasceu para vender disco. A musicoterapia, ela não é um espaço onde a gente escuta muitas pessoas falando assim, vai lá fazer uma musiquinha com o tio Fabiano. Não é musiquinha. Exato. Nossa, você tocou num assunto. Não é musiquinha. Porque olha só como uma coisa é séria. Quando a gente fala em musicoterapia, que cientificamente já tem estudos comprovados na melhora do comportamento das pessoas. Olha a diferença de um profissional
sério da área de musicoterapia. Ele sabe o que ele está fazendo com cada instrumento, para cada criança, para cada pessoa, né? Isso. Porque ninguém é igual a Márcia, que não é igual ao Fabiano, que não é igual ao Enzo, que não é igual ao seu filho. Cada um é diferente. Exatamente. E o Fabiano, como um profissional competente nessa área de musicoterapia, ele sabe exatamente cada instrumento desse para quem é mais indicado. Né? E quando a mãe chega e fala assim, mas meu filho tá lá aprendendo a tocar o pandeiro. Não, ele não está aprendendo a tocar pandeiro, né? Tudo tem uma função e aí sim você tem um relatório adequado para levar para o seu neurologista, para o seu neuropediatra, para o seu psiquiatra, da evolução dessa criança dentro da musicoterapia. Eu falo isso e bato sempre nessa tecla, porque a gente vê muitas pessoas oferecendo atendimento em clínicas para pessoas com deficiência, sem embasamento teórico e nem profissional. Então, quando a gente traz aqui no Momento Inclusão, profissionais do gabarito do Fabiano, é para dizer assim, não é que ele vai lá aprender uma musiquinha, ouvir uma musiquinha. Não. No set, como você disse, tem uma preparação dessa intervenção. E a gente precisa lembrar as pessoas que não se coloca música, ou seja, num CD ou num pendrive, para a criança ouvir. Todo o meu setting de música, ele acontece de maneira orgânica. Exato. Por que eu escolho esse caminho? Dentro da musicoterapia, o que eu estudei e estudo até hoje, eu sigo alguns pensadores que eu gosto muito. O Benenson, que é um musicoterapeuta argentino, e que ele trabalha essa questão da canção e do silêncio dentro do set. Que o silêncio, às vezes, dentro do set, fala muito mais do que algum movimento sonoro. Eu sei que, às vezes, a família quer escutar coisas acontecendo dentro de um set. Mas está tão quieto lá, por que não está acontecendo? Não, está. Às vezes, naquele momento, a criança está dialogando com ela mesma. Exato. Está se ouvindo, né? Está se ouvindo. Às vezes ela só precisou o som desse instrumento aqui, que tem algumas pedrinhas. Pode pegar para mim, por favor? Eu vou ter que chamar um comercial aqui. Tá. Então vocês não saem daí, vão compartilhando essa live, esse programa, dentro das redes sociais. Se você não se inscreveu aí, entra lá, TV Barueri Live, canal Barueri Live, TV Barueri. E também na Queens United TV, no Instagram, acompanhe, se inscreva, compartilhe. E daqui a pouco você vai saber para que serve esse daqui, ó. Junto comigo. E vamos aprender a lidar com esses instrumentos. Quando você vai em alguma feira de artesanato, que tem muito, no Embu, tem muita coisa, muito instrumento. Você pode comprar para o seu filho, mas você vai aprender aqui, ó, um pouquinho de como utilizar. Né? Porque às vezes fica lá guardado lá na estante e eu não sei como lidar. Meu filho não prestou atenção, não quis, mas tem a forma de você intervir. Então fica aí e a gente já volta. Obrigada. Tá aqui. Você já começa com esse depois. Pode subir o comercial, produção. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri.
Visão Total Vistoria Veicular. Já estamos de volta, eu estou aqui com o Fabiano Leal, ele é musicoterapeuta e nós estamos falando da intervenção da musicoterapia e seus benefícios. O Fabiano já abriu o primeiro bloco aqui, falando um pouco do que é musicoterapia, né, da formação de um musicoterapeuta, que é muito importante, né, que cada instrumento tem sua função, e nós fechamos o primeiro bloco e ele ia falar um pouquinho desse que ele está na mão. Então, Fabiano, toca o barco. A sonoridade dele com essas pequenas castanhas, olha que curioso. Ele traz uma suavidade, parece gotinhas d'água batendo no telhado. E aí, olha que curioso desse som. Você volta no passado e começa a lembrar de quando nossas mães, avós, colocavam na porta aqueles bambuzinhos para o vento bater e ele ficar fazendo esse som. Sino do vento, né? Exatamente. E outra coisa que você me chama a atenção nesse instrumento é quando a criança ou a pessoa pega para sentir essa sensação, para ouvi-lo, ela também tem a parte sensorial, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente, com crianças dentro do transtorno do espectro do autismo, eles têm essa questão sensorial, né? Muitos têm até medo de pegar, né? Tem aversão. Como é que você trabalha isso lá no seu set? Cada instrumento, aqui eu trouxe um pouco do que eu utilizo no set. São materiais diferentes, né? Eu também utilizo o que eu chamo de brinquedos sonoros. São pandeiros, são chocalhos, mas quase brincantes, né? Onde chama a atenção da criança. Por exemplo, o Ocean Drum, que é aquele que tem um som do mar. Pelas cores, ele é um instrumento lúdico. Colorido. A criança olha e fala, puxa, que legal. Ela já pega. Tem criança que tenta pegar as bolinhas que estão ali dentro. E nesse momento ela começa a sentir, é como esse sapo. Gente, ela sente a textura dessa madeira. Mostra lá na câmera pra gente. Não, mostra ele assim de frente. Isso, é um sapo mesmo. A gente tá falando de sapo porque é um sapo. E aí a gente acaba brincando e fala pras crianças, nossa, o sapinho tá com coceira nas costas. Vamos. Quem é que vai coçar? Exato. E de maneira lúdica, a criança começa a interagir com esses instrumentos. O sapinho, como eu te contei a história de uma das crianças que eu atendia, tava cantando a música do sapo. O sapo não lava o pé. Essa daí... Todo mundo conhece. A criança pegou o sapo, tinha uma pia dentro do set, ela colocou o sapo onde? Lá dentro. Vai lavar o pé agora. No local do sapo, não é fora d'água. Sim. E ali, essa criança mostrou o que para mim? Eu sei qual é a função dele. Porque se fala muito em dar função correta às ações das crianças, dos jovens, dos adolescentes, principalmente as crianças TEA, né? Sim. Você fala muito o tempo todo. Fez de maneira adequada? Sim. É adequado? É inadequado? Só que olha que bonito é o set musicoterapêutico. E ele usou imaginação. Que eu vou falar uma coisa, porque a gente tem essa questão do TED que eles têm a imaginação prejudicada, né? Que as pessoas colocam que a ideia do faz de conta. Faz de conta, que não consegue, né, entender que não é real, que não é concreto. Exatamente. Que é o caso do sapo. O sapo é concreto. Você está falando de sapo e é um sapo. Então, isso é perfeito, né, dentro do que a gente estuda na questão do TEA. Mas essa questão dele ter... Pegou a torneira, colocado na pia, porque o sapo não lava o pé, lava a água. Exatamente. Torneira, lagoa, abrir, isso foi fantástico. E vou te contar de uma outra criança, era de uma escola que eu dava musicalização infantil, ele é TEA,
E um dia a mãe o levou para a escola e me chamou para conversar. Falou, você não sabe o que você fez o meu filho fazer em casa. Eu falei, o que foi, né? Eu falei, nossa, porque foi uma época entre pandemia e pós-pandemia. E eu brincava com as crianças de tomar banho de álcool em casa. Então eu pegava e ficava, banho de álcool aí! E ficava, e as crianças também brincando. Por conta da pandemia, por conta da pandemia do vírus, que você tinha que se higienizar, né? higienizar. O que ele fez? Um dia a gente tocou a música da Dona Aranha. O que a Dona Aranha faz? Sobe na parede. E aí entra o papel da canção. Essa música, essa canção da Dona Aranha, ela tem início, meio e fim, e uma história acontece com ela. Ela sobe pela parede. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva e forte. a derrubou. Olha os elementos. Já passou a chuva, o sol já vem vai vindo. surgindo, E a Dona Aranha continua a subir. E aí tem uma versão que a gente troca, a gente tira a palavra teimosa. Ela é teimosa. A gente fala, ela é corajosa e muito persistente. Olha só, porque corajosa, ela é teimosa e desobediente. Então, a gente muda isso, porque a criança fica, qualquer pessoa fica, com a mensagem da canção. Exato. E o que esse meu grande aluno fez? Ele desenhou a Dona Aranha subindo pela parede. Na parede. Na parede. A mãe amou. A mãe falou, não acredito. Daí eu falei, olha que coisa legal que ele fez. Então, ele parou para ficar imaginando esse detalhe. Falou, peraí, se ela sobe na parede... E já decorou a música, a parte da memória. Ele trabalhou a memória. Ele teve a ideia de pegar um lápis. Ele saiu da onde ele estava, ele foi até a parede, ou seja, ele planejou... A ação. Toda a ação. Exato. Para poder executar a música que estava guardada aqui. Exato. E aí, eu vou te falar mais uma coisa que a musicoterapia me ensinou. Quando você não canta, você não toca, a música, ela não existe. É verdade. Porque não adianta ela ficar só aqui dentro da minha memória. Eu preciso... Da vida, né? Da vida. Porque música é vida. Exato. Eu estava vindo no caminho para cá, e aí eu perguntei pro Uber, falei, imagina o seu dia... O dia inteiro aqui dentro sem um rádio, sem a música para te fazer companhia. Aí você recorda que a música é companheiro. Então, se a música é nossa companheira e todo companheiro é bom, eu sei que esse meu companheiro vai me tratar bem, não é verdade? Exato. Que é o papel da musicoterapia. E ela não bate e fala bem. assim, deixa eu entrar, não. Você vai até, né? E você se abre e ela chega. Exato. E eu tenho um projeto chamado, tá até no Instagram, chamado Aconchego Sonoro. Porque a ideia é essa, a música, ela aconchega. Não existe festa sem música. Ela aconchega, ela cuida, ela trata bem, ela trata com carinho. Você pega esse tambor, esse pandeiro, por exemplo, você tá com muita raiva. Já aconteceu de eu ter crianças de chegar brava no set, porque ele não queria ter feito algo. E a família, não, você vai fazer. Ele tá com muita raiva, muita raiva. O que ele faz? Ele bate aqui. Descarrega energia aqui nesse instrumento, porque esse instrumento nasceu para apanhar mesmo. Inclusive tem a música, né? Ele vai apanhar porque ele fala, pode bater em mim, mas não bata em você. Exato. Não bata na parede, não bata em outra pessoa, pode bater aqui. E aí fica uma sugestão para as pessoas em casa, que é a seguinte, às vezes você tem um balde, um balde lá na sua casa, que você fala, esse balde eu acho que eu vou jogar fora. Panela? Quem uma panela, nunca bateu na panela? Transforma ele num instrumento musical. Pega esse tambor e faz ele virar uma batucada. Você me falou no início, quando a gente conversou aqui, que você gosta de samba. Adoro escola de samba. Né? Quantos sambistas eram sambistas de caixinha de fósforo? É verdade, verdade. Né? Então, todos esses instrumentos, quando a criança chega... E é engraçado, porque eu tô vendo aqui, gente, todos os instrumentos que o Fabiano tá aqui são instrumentos feitos praticamente artesanalmente. Poucos aqui são de pilha, de colocar pilha, né? De ter luzes. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E esses instrumentos, é normal a gente presentear as crianças quando são pequenas. Exatamente. Né? E a gente presenteia até para ela poder... gostar de um instrumento, de entender a música, só que a gente não consegue dar funcionalidade para aquilo. Isso. Né? Então a criança pega, olha, esse aqui é um chacoalhinho, né? Gente, chacoalho
Qualquer bebê. Desde 1900 e bolinha a gente dá para criança um chacoalhinho. Olha para mamãe, olha o chacoalhinho. Isso. Né? E inclusive, vários testes são feitos até com chacoalho. Quando você vai num médico, tudo, para ver se a criança acompanha, se ela escuta, se ela acompanha onde está o som, né? Se eu faço aqui, ela olha para lá, né? Então, assim, são instrumentos importantes que a gente pode ter, e o Fabiano tem uma função para cada ele. O Fabiano falou duas coisas aqui que me chamaram muito a atenção. Essa questão, olha a diferença do musicoterapeuta e sério, de outras pessoas. Quando ele fala da aranha subiu pela parede e a mãe chega e fala para ele: Fabiano, você não sabe o que aconteceu, meu filho desenhou a aranha subindo na parede. Ainda bem que ele desenhou a aranha, né? Porque ele não foi brincar com a aranha, porque eu tenho medo até de certas coisas, porque eles são muito concretos, né? De repente ele acha que a aranha é a amiguinha dele e vai lá brincar com a aranha, e a gente sabe que é perigoso, né? A gente sabe, eles não têm noção do perigo, tanto quanto a gente tem. Então a gente tem até que tomar cuidado com isso. Mas olha só, a observação dele para esta família. Veja a riqueza de ações que o seu filho fez. Na sequência, ele pensou, ele programou, ele planejou, ele lembrou da música, ele exercitou a questão da memória, né, de você, da fantasia, de você pensar que aquilo é uma aranha de verdade. Então, gente, eu tô falando isso porque eu vou bater sempre nessa tecla. Eu sei que o Fabiano vem de uma clínica que é especializada em ABA, em Applied Behavioral Analysis, análise de comportamento aplicada, que todo mundo está falando, mas existe já há milhares de anos, de muito tempo fora do país, que é uma ciência do comportamento, e o Fabiano é um musicoterapeuta que tem aí essa base também do ABA, e por isso ele presta atenção no comportamento de cada som em cada criança diferente. Então, olha só que riqueza. Quando eu falo em ABA, a gente fala de profissionais como o Fabiano na musicoterapia. Eu só queria fazer esse adendo, porque é como nós falamos, tem muitas clínicas oferecendo musicoterapia que põe a criança lá e vamos ouvir essa musiquinha, vamos cantar com o professor, mas cantar... Qual a função desse cantar? Qual a função daquela música? Né? O Fabiano falou outra coisa que me chamou a atenção, eu já vou passar isso para ele, essa palavra para ele, da fonoaudióloga, né? Que às vezes a fono faz a sessão, a intervenção junto com o musicoterapeuta. E aí eu queria que você explicasse esses dois pontuamentos. Dentro disso que você me falou agora, qual a função que essa canção vai ter, vou te dar um exemplo na prática de um atendimento recente. Eu e a fono atendemos um garoto juntos lá na Clínica Elo, né? Da Mônica. Então, um abração para Mônica, Matias, grande Mônica. Ela é especialista em ABA. Uma pessoa... Fica em Osasco essa clínica, viu, gente? Clínica Elo. E tem excelentes profissionais lá na Clínica Elo. E tá lindíssima, porque foi ampliada. Espaço novo, tá bonito. Tem cozinha, né? Tem tudo. Sala de musicoterapia, vai lá, gente, conhecer que tá legal. E aí, eu trabalhando com a fono, o menino precisa trabalhar com o Rá. Sim, tá. Então, quando chega, às vezes, a fono, ela precisa... E as fonos também utilizam muito a música. Sim. E elas também indicam muito as famílias... para procurar um musicoterapeuta. Mesmo porque elas precisam ter outras funções dentro da sua área. Né? Exatamente. Então, tem muito neuro que indica musicoterapia, psicólogos, psiquiatras. Porque a musicoterapia, como eu disse lá no início, ela está aí para cuidar das pessoas. Ela não faz distinção de idade. Exato. E é uma intervenção, não faz. Ela é uma intervenção. Exatamente. E aí esse menino tem que falar o Rá. E ele não queria falar o Ará. Eu falei, nossa, e agora? Aí, estávamos lá, aí começamos, né? O papai ficou nervoso, com uma barata no pescoço. O papai ficou nervoso, com o quê? Com uma barata no pescoço. Sai barata, sai barata, sai barata. E aí o menino já começou a fazer assim. E aí, como é que sai barata? Ele, sai barata.
barata. E assim essa canção ficou reverberando. Exato. Porque, segundo Oliver Sacks, no livro Alucinações Musicais... Alucinações Musicais. Que é um já fica a excelente dica aí, livro, fica a dica já aqui. Esse é um livro que eu conto para todo mundo. Ele fala sobre a nossa memória musical, que às vezes ela gruda na nossa mente. Do nada você tá aqui e fala, puxa, essa música tem a ver com isso. Essa outra canção tem a ver com aquilo outro. E às vezes você ouviu essa música tem 1 ano ou 2, ela volta na sua memória. Por algum motivo. Você me falou isso, me lembrou quando eu era pequenininha, bem pequenininha, faz tempo, viu, gente? Já falo logo que faz bastante tempo. Mas eu lembro um momento que a minha mãe, sempre quando chovia, eu acho que minha irmã que está assistindo vai lembrar muito bem disso, minha mãe, beijo, minha mãe, Olga, sempre quando chovia, ela com medo que chuva de raio, trovão, minha mãe falava, aquela coisa de antigamente, cobrir espelho, na minha casa era assim, né? Não podia sair, tinha que desligar tudo da tomada. Lógico que não tinha essas coisas celular, não tinha nada disso, o máximo que tinha era uma televisão na casa, né? E aí ela colocava eu e minha irmã junto e por causa do barulho do vento, da chuva, ela cantava uma música, nem sei de quem é, preciso até procurar saber, mas ficou na minha memória. Ela fala assim, vento que balança as palhas do coqueiro, vento que balança o cabelo da morena me traz notícias de lá, e vento que na beira lá da estrada. Essa música deve ser famosa, deve ser de alguém. Eu vou até procurar conversar com a minha mãe para ver de quem é, mas isso ficou marcado e toda vez que chove, ela volta. Volta na minha cabeça essas tempestades. Eu lembro da música que minha mãe cantava e aconchegava, porque a gente tinha um medo a gente era pequena, sei lá, tinha 4, 5 aninhos, medo de trovão, medo do raio, e ela me traz notícias de lá, e aí aquilo ficou, e toda vez que chove eu lembro, uma parte aqui da minha vida. E essa música, ela faz parte do que eu falei agora há pouco, da sua identidade sonora. Exato. Porque todos nós temos uma identidade sonora. Todos nós. Vai ter pessoas que a sua identidade sonora é voltada pro rock, outra pro samba, outra pro blues, outra pro jazz, né? E é dentro dessa identidade sonora que quando a gente faz a entrevista para a criança começar o processo musicoterapêutico, a gente começa a detectar qual é a sonoridade daquela criança, mesmo ela não sendo verbal, porque eu vejo através da família. Exato. Então, geralmente as famílias, a criança só ouve música infantil, não sei o quê. Então, quando você oferece esse leque de instrumentos com timbres diferentes, que isso é muito importante. No caso aqui, o xilofone é madeira, tem um timbre da madeira. Sim. Mas eu tenho timbres mais metálicos, como esse. Esse aqui, ó. Se você tocar, o que te lembra, será? Todos eles, quando tocam, a maioria... É sino, né? Parece sino, né? Sino. E te lembra que personagem? Ai, Fabiano, faz pergunta difícil. A cor dele tá na sua mão. Papai Noel, é verdade. Gente, eu falo, a gente fica grande, cresce, envelhece, a gente começa pensa que Papai Noel não existe, né? Mas só criança, mas lembra. Lembra. E eles começam a cantar. Tem criança que às vezes... As renas, né, do Papai. As renas. E o mais legal de tudo isso, e aí eu volto a falar que a musicoterapia existe para cuidar, que quando eles começam a manusear esses instrumentos com sons mais metálicos, outros com sons de madeira, sons orgânicos e não sons eletrônicos. Sim. Isso remete a grandes momentos, como esse, é um cabuletê, que você faz assim, ó. Isso. É muito legal. E eles gostam muito. Então... E dá para trabalhar tanta coisa, né? O giro, exatamente. né? A atenção para a motricidade, para não... E detalhe... Tudo isso que está aqui nessa mesa de instrumentos musicais é para todos. Às vezes as pessoas pensam, tá com pandeirinho para criança. Não, é um pandeiro. É um pandeiro. Eu costumo falar para as pessoas, e aí fica uma sugestão para todas as pessoas que estão nos vendo. Quando convidar o seu filho, sua filha, neto, sobrinho para ouvir uma música, fala, vamos ouvir uma música e não uma musiquinha.
Sabe por quê? Não no diminutivo. Porque você infantiliza. Quando a pessoa vai num show, vai no Rock in Rio, ninguém fala lá, os roqueiros, vou no showzinho ouvir um rockzinho. Não, vou lá, vou no Rock in Rio, vou ver um rock e tal. Isso te dá ele faz você ficar grande. Você cresce com a canção. Você fica grande, você fala, vamos ouvir uma música. A criança percebe e fala, puxa, isso é importante. Ouvir uma música. Fabiano, você fez falou alguma coisa agora que me chamou a atenção. Como chamar a atenção da criança, o meu filho, que eu já mostrei todos os instrumentos, ele não vai com nenhum. Tem alguma técnica? Eu posso tocar todo dia um pouquinho, pegar sem passar por ele, eu tô com ele. Você pode, por exemplo, construir um instrumento com ele. Tá. Por exemplo, você pode construir o Ocean Drum com ele. Esse aqui? Você vai falar, mas como, Fabiano, eu vou construir esse instrumento? Com uma caixa de pizza. Ah, caixa de pizza. E mais uma dica aqui, E olha que curioso. Você vai pegar uma caixa de pizza, né? Você pode pegar miçangas, por exemplo, ou o seu filho, você pode passear por um parque, por uma praça e recolher pequenas pedras, aquelas pedrinhas gravetos. branquinhas, gente, ó, porque não sei, ó, são bolinhas, tá, Exatamente. gente, ó. São bolinhas pequenininhas, ó. E aí você, num passeio, ó o detalhe, você vai fazer um passeio. Isso aqui pode fazer até com aquela que a gente faz, radiografia, Também. bem parecido Esse material, esse né? material. Mas o legal da caixa de pizza é o que acontece, que ele também dá um timbre diferente. Tá. O volume sonoro na caixa de pizza, ele aumenta. Ele aumenta? Aumenta porque esse é pequeno. E é papelão, né? E olha que curioso. E você, olha que legal essa dinâmica. Você sai com seu filho, vocês estão passeando, ou seja, estão juntos. Vocês irão escolher elementos para o seu instrumento juntos. E já antecipa para ele, porque é importante antecipar. Exatamente. O que a gente vai fazer no passeio e o que vai resultar. Olha, a gente vai escolher pedras grandes ou pequenas. Se pegar uma grande pedra, mas será que cabe dentro da nossa caixa? Sim. Olha quanta coisa você trabalha. Ou será que a gente pode botar essa pedra em outra caixa para tentar perceber um som diferente? Porque sempre a gente fala para as pessoas aquela coisa da filosofia, né? O desejo de descobrir, de entender aquela sonoridade. Porque tudo que é de supetão causa uma estranheza. Sim. E tudo que é novo também. Exatamente. Então, quando a gente constrói junto, você vivencia muito mais e a chance de dar certo aumenta. Pode ser que no final da construção do seu instrumento, porque detalhe, você foi lá, pegou areia, pegou pedra e colocou lá dentro. Mas antes de colocar, você precisa colorir, você vai fazer uma arte com aquela caixa. Pode pintar. Você vai pintar, você vai deixar do jeito que ele e você quiser. Vocês vão escolher. Exato. E aí, terminou o produto, você vai olhar para ele vai olhar para você e vão dizer, nossa, fizemos. Exato. Fizemos. Construímos, Construímos. Então, uma sugestão que eu deixo para todas as famílias é a seguinte, mas Fabiano, eu não levo jeito para tocar nada. Tudo bem, não tem problema. Às vezes o ato de cantar apenas muda tudo. Sabe por quê? As pessoas pagam caríssimo para assistir um show, para assistir um grande artista. Ele está ali. Agora, quanto vale você cantar para o seu filho? Nossa, nem fala. Eu tenho 2 crianças, a Eleonora, de 2 anos, e a Luísa, que fez 3 meses. 3 meses? 3 meses. E a minha esposa, a Josi. Nós gostamos de cantar, porque cantar é um gesto de amor. Exatamente. E toda mãe canta para criança. Exatamente. Eu não sei o poder, né? Porque eu mesmo tenho uma voz taquara rachada terrível. Mas toda vez que o Enzo tem 19 anos, a gente reza todo dia à noite. E a gente sempre puxa alguma oração. E quando o Enzo ia à missa comigo, ou vai à missa comigo, ele gosta muito da música, dos intervalos de música da missa. Sim.
E ele grava aquilo. Então, sempre na hora de dormir, mesmo quando a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, sim. Então, algumas missas começam em nome do Pai, em nome do... Aí ele fala, Filho, ele complementa. Exatamente. Eu começo, ele complementa. E ele ama. E o Enzo tem uma coisa bacana, porque ele tem um gosto, assim, por exemplo, põe uma música e fala, esta é boa. ele escolhe as músicas, ele não consegue falar, eu gosto dessa música, eu gostei, mas ele só fala assim, esta é boa. E se não for boa, ele já aprende lá a trocar, entendeu? Então, assim, isso é legal, porque você vê que ele tá tendo a atitude de escolher o que eu gosto. Ele não é tão verbal, o Enzo não é tão verbal, ele tem muita ecolalia, ele não troca, não conversa. Filho, que tipo de música você gosta? Ai, mãe, eu gosto de rock, eu gosto de jazz, não fala dessa forma. Mas quando você coloca uma música que ele não gosta, ele não fala essa é boa, ele vai lá e tira. Quando a gente põe uma música que ele gosta e fala essa é boa, e aí ele não quer que você tire. Então você começa a entender. Você vai tendo aquilo que a música ensina, percepção. E... o que agrada ao ouvido. Exatamente. Né? E aí você imagina que aquela música que ele diz, essa é boa. Imagina a felicidade que ele sente, o bem-estar que aquela música que ele falou. Essa música é boa. Talvez para você não seja. Sim, mas para ele. Mas para ele. Então, olha como a música ela é linda. E a música ela é um gesto de amor. Porque ela traz um sentimento para as pessoas, para qualquer pessoa. Então você me trouxe aqui, puxa, eu me lembrei do período de chuva, que eu estava em casa, alguém cantava, minha mãe cantava, eu me sentia acolhida. Exato. Então agora você imagina, né, quando eu vou com a musicoterapia, por exemplo, algumas casas de repouso, onde tem muitos idosos, que... com Alzheimer, com né? Alzheimer, e a música, ela acessa aquele passado prazeroso. Exato. E aí ela consegue trazer, é como se a música fizesse uma ponte do passado para aquelas palavras, aqueles sentimentos virem para o presente. Porque aquela memória bonita, como é a sua memória, quando a canção ela chega, a pessoa fala, puxa vida. Então, quantas pessoas ouviram da sua mãe ou da sua avó? Essa rua, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. E as pessoas, imagina a criança ouvindo isso, ela fala, puxa, ela está dizendo que me ama. Ela não usa qualquer palavra, a canção não usa qualquer palavra. E não é grande, né? São canções curtas. E aí, quando a gente está num set, ou a gente sugere a família, você pode falar pro seu filho, troca o amor e usa o nome do seu filho, da sua filha, só para o Enzo passar. Exato. Né? Puxa, agora deu um branco aqui na música, mas Alecrim, né? Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. E foi o Enzo que me disse assim que a flor você do campo traz a pessoa para fazer parte daquela música. Exato. A minha bebê fala pampo no lugar de campo. Tá e indo aí bem, essa memória vai ficar para nós, vai ficar para mim, para minha esposa. E fica para eles também. Então, olha que riqueza a música. Então, a minha sugestão para as famílias em casa, não tenham medo de cantar. Isso. Fabiano, eu sou desafinado. A musicoterapia não se preocupa com isso. A musicoterapia se preocupa em saber que existe um espaço onde você, na sua intimidade, com o amor da sua vida, você possa cantar. Porque o amor da sua vida vai se sentir acolhido com a canção que você vai levar até ele. Exato. Não duvidem desse poder da música. Não duvidem.
E a gente fala de musicoterapia e as pessoas falam, não, mas ele precisa de um psicólogo. Sim, precisa de um psicólogo, precisa de uma fono, precisa de um psicopedagogo, né? Precisa de uma atividade física, né? Precisa da fono, precisa de tudo. Tudo. Inclusive, quando a gente fala em atividade física, a gente fala também de usar o corpo na música, né? Sim, sim. Porque existe formas também de se fazer som tocando o próprio corpo, né? Sim. Então você pode pegar aquela ideia de um grupo de São Paulo, os Barbatuques, né? Onde você faz esse movimento de concha na mão, aí você vai sentir um ventinho. Faz assim no seu ouvido aqui, ó. Sente o ventinho. Sentiu? Tá, senti. Agora você vai fazer tipo um O com a boca. Esse ar vai entrar e você vai perceber esse som. Bate aqui, abre os dedos. Você abre, você pode, como os vovôs e vovós, principalmente os vovôs gostavam de... Ah, sim! Fazendo... de batucar. Sabe o que você me lembrou agora? Olha só, o pessoal de cinema, de TV, das rádios, imitava o casco do cavalo. Exato. Lembra, né? Sim, tudo pelo rádio o pessoal assim. da sonoplastia, né? Sonoplastia, Né? isso. O pessoal... Então, o corpo... Fabiano, deixa eu te perguntar isso. Isso é tão bonito. São as maracas, né? Você usa... É maracas? Pode usar com as E duas ela mãos. é bonita porque ela é colorida. Ela tinha umas flores aqui. E aí você vê que ela tá judiadinha de tanto ser utilizada pela turma, né? Isso é de madeira, então você... Sim, de madeira. Né? Nossa, madeira Sim. e aí é abençoada, né? E aí você tem as de plástico também. Tem. E eu vou te contar uma coisa, as crianças, elas percebem toda a diferença nos timbres de cada instrumento. No meu caso, por exemplo, então, né, eu toco a gaita, eu tenho um violão que é o meu grande parceiro. Esse é um violão corda de aço, mas no setting, geralmente, eu uso um violão de corda de nylon, né? Que é um som um pouco mais leve do que o som de aço, né? O aço daquele, né? Ele dá aquela crescida. E o nylon, ele é mais suave. E eu utilizo muito um instrumento chamado, alguns chamam de ukulele ou ukulele. Aquele que senta? Não, ele parece um cavaquinho. Ah, e o pequenininho. Isso. Sim. Ele tem um som muito prazeroso e as crianças adoram. E também tem o tamanho das crianças, Tem o tamanho né? das crianças, eles adoram. Então, tudo isso, voltando àquela questão, o que é a musicoterapia, o papel do musicoterapeuta? O musicoterapeuta, eu volto a deixar isso bem claro. Isso, A importante. musicoterapia não é entretenimento. Exato. A musicoterapia não é aula de música e não é musicalização. A musicoterapia se utiliza dos elementos sonoros, tudo que envolve o campo harmônico, tudo que é do universo da música para o benefício terapêutico das pessoas. E apenas o musicoterapeuta pode exercer essa função. Exato. Ele precisa ser graduado ou ter a sua pós-graduação. Pelo menos aqui no Brasil hoje é assim que funciona. Pode mudar? A gente Já nunca tem sabe. uma regulamentação. Né? Estamos lutando por ela lá no Ok. Congresso. Exato. Está em vias de... E porque houve um grande boom da musicoterapia no Sim. Brasil. Mas por que esse boom? Porque é importante. Ai, gente, já Exatamente. precisamos encerrar. Né? Viu? E Olha aí, tá vendo? Ó, a música nos dá muitos assuntos, né? nossa, gente, ó, olha, nem seguimos aqui, olha, nem o roteiro eu segui. Eu queria que você deixasse o seu telefone, pode ser o seu pessoal, pode ser o da Clínica Elo também, né? Para que vocês, se vocês tenham dúvida de algum assunto que a gente deixou de falar aqui, o Fabiano possa responder. Sim. A gente pode marcar novamente para você voltar, É um Fabiano, prazer estar aqui. sabe? Para a gente aprofundar mais aí na musicoterapia e falar dessas questões também de regulamentação que são importantes, sim. porque faz parte de políticas públicas, Exatamente. né? E nós precisamos de políticas públicas boas, sérias, né? E Exatamente. dentro
da ciência e com Sim. profissionais competentes que estejam à frente para que a política pública saia de forma correta e não faltando alguma coisa, Exatamente. né? Então é muito importante. Eu queria te agradecer demais, agradecer a agradeço. Mônica aqui por deixar você vir e eu quero terminar fazendo um quiz com ele e depois você solta o som aí, tá bom? Combinado. Beijo para vocês, então, gente, até semana que vem, vamos fazer o quiz agora e encerrar esse momento de inclusão de hoje. Tá bom? Prazer imenso te conhecer. Nossa, eu... Vamos lá, Fá. Música é? Vida. O mundo sem música seria? Estranho. A musicoterapia faz parte da? Da vida. Antes da musicoterapia na sua vida? Eu era apenas um simples tocador. Depois da musicoterapia? Eu melhorei um pouquinho do simples, né? Mas eu aprendi a ser um tocador de música com o maior respeito. Ele toca almas, viu? Agora, viu? Vou complementar aqui. Uma música para a vida. Uma música para a vida. A canção que cada um carrega dentro de si. Aquela canção que te acolheu. Aquela canção que te aconchegou. Eu tenho a minha, com certeza, eu já tenho a minha. E contem pra nós qual é a canção que te acolheu. A minha hoje, se você deixar eu mostrar... Lógico, vamos encerrar aqui, né, com a sua música, então, com a sua canção. Eu fiz pra minha bebê, que estava no ventre da minha esposa, que a musicoterapia também cuida das gestantes. Sim, sim. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você tem um pouquinho de mim. Eu sei que esse amor não tem fim. Eu sei que por você meu coração bate mais feliz. Luísa, o papai e a mamãe te amam demais. E a sua irmãzinha Eleonora te ama, te ama. Luísa, nossa estrela guia. Luísa, nossa estrela guia. Seja bem-vinda. Essa é a sua família. Essa é a minha canção, porque é o que eu posso falar da minha esposa, da minha filha Eleonora e da minha filha Luísa. Que lindo! Porque é isso, é uma canção que diz: essa é a sua família, pode vir que nós estamos aqui. Um bem-vinda. Seja bem-vinda. Gente, olha que lindo. E aí, olha, a gente tem que ficar por aqui no Momento Inclusão de hoje, mas fica a dica que o Fabiano, como musicoterapeuta, falou. Você não precisa aprender a cantar bem, né? Você não precisa ser um Pavarotti. Não. Você precisa cantar a sua vida, a sua essência, o que você sente no coração, seja pela sua filha, pelo seu filho, pela sua mãe, por alguém que está ao seu lado. Então, tenta, né? Faça uma letra aí de coração. E qualquer dúvida, procura lá, Conchego Sonoro Terapias, a página no Instagram. Isso, fala aí, Fábio. Pode me procurar lá. São duas páginas, mt.fabianoleal e Conchego Sonoro Terapias. Lá onde a gente fala o que é musicoterapia, tem imagens de algumas atividades, porque... assim como a música, às vezes o tempo fica curtinho, né? Fica. Ainda mais agora com tanta tecnologia. E aí a gente tem tanta coisa para contar para as pessoas, porque a musicoterapia, a música nos ensinou também que somos bons contadores de história. E é isso que fica na vida, assim como as boas canções. Então musicalize sua história, é isso? Musicalize sua história, cante, crie canções com seu filho para tomar banho, para almoçar, para jantar, para dormir. Cante as canções que te faz bem, que pode ter certeza, faz bem. É isso aí, então. Momento Inclusão fica por aqui. Quero deixar um abraço para vocês. Clica lá no Instagram do Fabiano e acho que tem muito aprendizado lá, tá? É importante, tá? Conte com a gente sempre. O Momento Inclusão tá aqui para informar. Compartilhe informação, compartilhe o Momento Inclusão. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. E com música, né? Ai, já foi, nem.